Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. Eu sou Valdiller e nós estamos aqui para mais um daqueles bate-papo. A gente tenta colocar em dia as nossas análises sobre os últimos acontecimentos no aspecto de geopolítica. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu estou te convidando para fazer tua inscrição, marcar a sinetinha para receber as atualizações do nosso canal e também participar da tua contribuição com os comentários, com a tua própria percepção da realidade, a tua compreensão dos fatos que a gente vai tratar aqui. Obviamente também pode distribuir a todos os amigos conhecidos, aqueles que você acredita que gostaria do assunto, se interessa pelo que a gente trata aqui, e de certa forma pode contribuir com a multiplicação disso para que o algoritmo do YouTube ajude a tornar o nosso programa um viajante do espaço, sideral, cibernético. Beleza? Bom, como sempre, vamos àquelas atualizações normais que a gente sempre traz no início para iniciar o processo da nossa análise, né? Primeiro ponto com relação à guerra que está ocorrendo na Europa, vocês têm acompanhado pelos sistemas de comunicação que tem sido sistematicamente, de dia e de noite, sem hora de parada, a Rússia está mantendo de forma ininterrupta um sistema de ataques a pontos logísticos, a sistemas de tráfego, né, a locomotivas, a indústrias, montadoras, e agora indistintamente está atacando todo o sistema da economia ucraniana. Ao abrir as torneiras dos canhões, dirigido tanto aos portos que a Ucrânia tinha no Mar Negro, que é a região de Odessa, a região de Ismael, aos portos que ela tinha no Danúbio, todo o tráfego da economia ucraniana, ele deixou de existir. Então, neste exato momento, a economia está se transformando num colapso real. O governo ucraniano, que já não tinha mais recursos, já dependia de empréstimos para garantir a sua própria folha de pagamento, a partir desses ataques, ele simplesmente perdeu fontes de renda em torno mais ou menos de 50 bilhões de dólares relativos às suas exportações, tanto de metais quanto de grãos, né, cereais, que passava ali óleo de girassol, que na realidade o seu ponto de desafogo era exatamente o porto do Mar Negro, né, os portos do Mar Negro. E hoje, como sabemos, todo o processo de litoral, todo o litoral, a área de litoral que a Ucrânia tinha no Mar Negro, praticamente está sob controle, sob vigilância da Rússia. Não é à toa que as embarcações que trafegaram, que passaram pelo Bósforo e entraram para o Mar Negro, indistintamente de que nação seja e indistintamente do que transporte, têm sido vítima de bombardeios, né, têm sido alvos de bombardeio do sistema russo. Então, a economia está afundando. Observe que o perigo para essas ações, para os ucranianos e para a própria Europa, veja só, esses danos eles são provocados à Ucrânia diretamente, mas eles se refletem à Europa. O caso do trigo, por exemplo, que através de um acordo passava pelo Bósforo, e tanto Ucrânia quanto Rússia colocavam suas exportações no mercado, isso na questão do cereal, do coisa de trigo e tal, essa coisa ela deixou de existir a partir do momento em que Zeruela e o Ocidente conduziram a estratégia de atacar o interior da Rússia, e as embarcações russas civis, né, da Marinha Mercante, que atuava no Mar de Azov e no Mar Negro. Tentaram quebrar a Rússia economicamente
além de internamente produzir a reação do povo contra o próprio governo russo, essa coisa falhou no chamado 40 dias de sufoco que pretendiam colocar o governo russo. Quando o russo resolveu dar o troco, a mão do urso pesou demais, de uma forma que nem a Europa nem a Ucrânia vão conseguir suportar isso por muito tempo. Tanto não conseguem suportar isso por muito tempo, que já estão, segundo as próprias notícias, tentando levar, por exemplo, Turquia ou Estados Unidos a chamar de novo o urso para a mesa. A Europa está tentando buscar um canal de conversação com a Rússia. E ela, inclusive, pediu para sentar na mesa, o que o russo negou, né? O russo não tem por que conversar, diz que essa oportunidade já passou. Então, tanto que o próprio comunicado da Rússia na própria ONU tem colocado, inclusive, a questão da tentativa de Gorbachev de isolar o Irã. A Rússia já disse que não existe essa coisa de cerco econômico ao Irã. E nós vamos tratar dessa operação quando estiver falando sobre a situação do Oriente, da Ásia Ocidental, né? Mas a ponto da Rússia, já na própria ONU, já construiu uma manifestação antecipada dessas pretensões imperiais. Então, na Europa, a coisa está sendo dessa forma. E o que é que ocorre? O grande receio agora na Europa, na Ucrânia, é que está chegando, o inverno vai chegar e já está certo que não há combustível, não há energia bastante, tanto para a Europa quanto, inclusive, muito principalmente para a própria Ucrânia, a situação de reservas para enfrentar o inverno. As reservas, inclusive, da produção agrícola. Por quê? Porque está na época da colheita e essa produção está sendo queimada no campo, porque não está sendo possível a Ucrânia fazer a chamada colheita dessa atual safra. A safra vai ser, e o maior importador do trigo, no caso ucraniano, é exatamente o continente europeu, o lado europeu ocidental. Mesmo que eles digam que o interesse era mandar para a África, porque só a Rússia, a partir do acordo que foi feito, quando mediado pela Turquia, é que mantinha seus grãos alimentando as bocas da África. A Rússia, sim, tinha essa pretensão. E se comportava dessa forma. Parte da produção agrícola da Rússia, na realidade, quando o acordo estava funcionando, era dirigida ao continente africano. E veja que quando a Turquia mediou esse acordo, toda a desculpa era que o trigo ucraniano era para matar a fome do continente africano, quando na realidade o interesse era da Europa Ocidental mesmo. Agora esse trigo não existe, nem para a Europa Ocidental, nem para a África, nem para lugar nenhum. Então o que a gente está vendo nessa situação atual na Ucrânia do conflito? É que a crise de combustível, a crise de gás, todas as outras crises que estão em volta do conflito, vai ser agora acrescida pela crise da falta de alimentos. Ou seja, a Europa, além de enfrentar a inflação dos combustíveis, da energia e tudo, ela vai enfrentar, e além de enfrentar a situação de ter que financiar uma guerra que é perdida, uma guerra que está derrotada, e que não vai ter um butim para se apropriar depois do final da guerra, ou seja, não vai ter como ela cobrar da Rússia o pagamento disso e nem da Ucrânia, porque a situação da Ucrânia está ficando insustentável economicamente. Todo o sistema de seguridade, a aposentadoria e tudo que a Ucrânia, a folha de pagamento dos funcionários, dos empregados públicos na Ucrânia, ela está sendo sustentada pelo orçamento europeu, é pelo orçamento da União Europeia. Então, essa coisa só vai agregar. Quando faltar a comida, vai haver uma inflação da comida e o pior, é uma inflação de uma comida que não vai existir na prateleira para comprar. Então, essa, vamos dizer, é mais ou menos uma atualização dos eventos que estão ali. E a Rússia está tomando militarmente, no aspecto da guerra, no aspecto da batalha quente em si, a Ucrânia está simplesmente rendida, ela está sem reação. Toda a frente que tinha, né,
a linha de frente, o front chamado, depois da queda daquela principal bastião, está sofrendo furos, está sofrendo quebras da unidade da linha de frente. Isso está permitindo com que forças russas penetrem internamente e praticamente passam a ter como alvo as costas do exército ucraniano. Então, a coisa está desenhando por aí. E não demora muito tempo para que essa coisa se defina. Não vai demorar muito tempo para que essa coisa se defina, considerada essa realidade que a gente está colocando aqui agora, inclusive quando for tornada mais grave ainda com a situação do inverno, que é um inverno agressivo, esse que está por vir, que está se apresentando, segundo os levantes meteorológicos. E eu tenho que me policiar. Às vezes eu fico muito eufórico quando falo. Eu tenho que me policiar para não provocar nem meus espirros, nem a forçação de barra, porque o caso da aorta está tudo integralmente dissecada, a totalidade. Então não está muito... Eu vou tentar reduzir a minha pressão energética na hora de fazer a fala, os argumentos. Pois bem, já na Ásia Ocidental, o que nós temos ali? Nós temos uma situação, primeiro, há uma crise na Marinha Americana, né? A situação da Marinha Americana provocou uma crise na situação de guerra, propriamente dita, do Império Ocidental decadente. A outra coisa é o tráfego que continua trancado no Estreito de Hormuz e que está causando a redução drástica das reservas de energia do Ocidente, ele continua na mesma situação. A propósito disso, segundo há uns relatórios, uma tentativa de um avião, há possibilidade, olha só, não está ainda confirmado, estou vendo agora há pouco, mas há a possibilidade de forças iranianas mísseis iranianos terem derrubado um avião espião, avião de busca de informação chamado AWACS, na região ali da Península Arábica, próximo já sobre o Golfo Pérsico, ou seja, não estava nem nas primárias, nos arredores da fronteira iraniana. Então, mas do lado ocidental do Golfo Pérsico, onde está a Península Arábica, ele deu um pedido, ele emitiu os sinais de socorro, pedido de ajuda, e desapareceu. Todos, inclusive o mecanismo por baixo das cenas do mundo ocidental que esconde tudo, está suspeitando que possa ter sido derrubado pelo míssil iraniano. Há também, isso nas últimas madrugadas, então, quer dizer, há também uns disparos que foram feitos de alerta nas tentativas americana e estadunidense de escoltar embarcações, tanques, na região do Estreito. E aí o Irã praticamente utilizou os tiros de alerta, os mísseis de alerta, e esses mecanismos, esses petroleiros, embarcações, elas recuaram. Mas olha só, ao contrário disso, o que a gente tem? Ao contrário de informar sobre essas coisas, nós vamos ver que há uma verdadeira operação de comunicação no Ocidente, dos sistemas de comunicação que eu disse que as guerras elas são travadas, as verdades somem, e também há todo um sistema de dependência da vulnerabilidade do Ocidente, é a dependência dos discursos, das comunicações que eles fazem através do sistema de propaganda deles. E isso é importante, a gente vai inclusive ver um pouquinho disso aqui. Por quê? Porque a verdade desses fatos, eles deixaram de vir à tona. Observe que a imprensa não está mais falando do conflito como falava, não é mais rotineiro, eles já estão escasseando as informações. Isso no aspecto militar. Por quê?
porque eles deram ênfase a um discurso, a uma posição do secretário do Tesouro, do secretário de Estado, da Defesa, do Trump, que gosta de falar no X, no rede social dele e tal, e o jogo de ameaça, aquela coisa toda. Por quê? Porque houve uma mudança tática na condução do conflito com o Irã. Qual é essa mudança? É a mudança da chamada guerra que queima, a guerra quente, o conflito militar propriamente dito, pela guerra econômica, o chamado recrudescimento total, fechamento total, cerco total do bloqueio, aplicando sanções que nunca foram vistas na superfície do Sol. Essas são as traduções do que está sendo colocado. E veja, a primeira pergunta que precisa ser entendida é por que faz isso? Por que isso? Obviamente que não é porque o sistema é bonzinho e resolveu desistir da guerra, do confronto militar. É porque a derrota militar se apresentou. E ao invés de dizer que há uma derrota militar, o que o Império e o sistema de comunicação está dizendo é que há uma troca, há uma mudança. O Império não quer continuar o confronto militar e vai derrotar economicamente o Irã. Isso é uma tentativa de remodelar um discurso eleitoral, por conta da eleição que está vindo aí. E juntamente com isso, porque eles disseram que há o sucesso, que vai ser uma coisa que nunca se viu na Lua. E aí você vai para o histórico das tentativas de aplicação de sanção a Teherã. Olha, os últimos 47 anos, Teherã viveu sob sanção ocidental. Houve momentos na história anterior a 2010, por exemplo, 2010, 2015, onde uma parcela muito grande da humanidade, dos países, apoiava, dava suporte ou ficava à parte, se isentava e ia para o muro, quando se falava em aplicar sanções ao Irã, e utilizavam o Conselho de Segurança da ONU para fazer isso. Até 2009, 2010, 2015, sei lá, uma década, 2015, eu vou colocar 2015, quando houve o JCPO, que foi o acordo que o Obama conduziu. Até as últimas sanções produzidas pelo Obama, o vice era o Biden, eles tinham um determinado leque de apoio, as pessoas se convenciam de uma coisa ou outra, que havia, e medo inclusive das sanções terciárias, né, os secundárias, quando atinge o aliado que negocia com o Irã, em vez de atingir diretamente o Irã. Mas a verdade é que o mundo ou aceitava e participava das sanções do sancionamento, ou simplesmente lavava as mãos e deixava o Irã se ferrar sozinho. Antes, tem 47 anos que o Irã vive de sanções. Então, no fundo, não há novidade nenhuma que poderia ser aplicada a sanções que pudesse reter um medo para o Irã dessa ameaça, de modo a dobrar ele, no sentido de, observe, as sanções elas estão sendo aplicadas agora, não está sendo mais objeto do debate a situação nuclear do Irã. Saiu da cena das comunicações a situação nuclear. E veja só, sobre isso já saiu recentemente a notícia. Está de novo surgindo a conversa de que o Irã está considerando de fato já entrar na normatização da retirada dele do TNP. Ultimamente, a situação nuclear. E também a China já se manifestou dizendo que não tem negócio de sanção econômica ao Irã. Esse tipo de coisa a China não vai fazer. A China é a que compra 90% do petróleo bruto do Irã. Ou seja, o maior negociante que o Irã tem não a atinge com sanção. Isso quer dizer o quê? A situação da sanção, se for aplicada, e como foi aplicada agora, ela tem muito menos possibilidade de sucesso do que teria em 2010, em 2015. Então, é inútil esse debate sobre sanção. A guerra militar está perdida. Então, o que é que busca
o Império? O Império tira o confronto militar do sistema de comunicação, das notícias do dia a dia, substitui isso por um outro monte de besteira, um outro monte de coisa, e coloca no lugar a história da sanção econômica, do cerco econômico ao Irã. Então, isso é saber que não vai ter sucesso, eles sabem. Não é possível, a idiotice não pode ser tamanha, não pode ser tão grande. É certo que tem os idiotas lá que conduziram, que ensinaram ele, disseram que a coisa ia ser facinho, facinho. E aí viram que a história é outra. Mas confundir Irã com a Venezuela. Mas esse fato, ele não pode ser, o cerco dele, as pessoas que o assessoram, não pode ser tão idiotas a ponto de não olhar simplesmente a sua própria história de 5, 10, 15, 20 anos atrás, que é a sua relação com o Irã. Se eles fizerem só um estudo sobre o movimento das relações internacionais e pegar o Irã e a ação do Império quando se trata de Irã, e dar uma olhadinha lá e estudar capítulo a capítulo. A cada momento que ele abrir o capítulo de sanção, ele vai ver o que fizeram e o que não ocorreu. Vai ver o que foi feito e o resultado que não deu. O resultado não deu, como é que ele sabe? É só ver o resultado do conflito que teve agora. Então, pode ter um monte de idiota, mas os idiotas, às vezes, pegam um ABC e olham o ABC e aí vai vendo. É fácil de resolver esse problema, chegar a essa conclusão. Portanto, para que serve a sanção, o discurso da sanção? Ele tira o debate da guerra derrotada, da situação mesmo, e produz um outro tipo de manchete, outra coisa, para tentar alienar um corpo que vota daqui 2 meses, daqui 3 meses. Percebeu? Então, e aí precisa arranjar, enquanto isso, é preciso arranjar uma forma dos efeitos econômicos que estão dirigidos ao Império Ocidental. Ou seja, o Império que está morrendo, ele produz a sanção, que é o cerco e tudo mais, quer matar a economia do Irã. De antemão, não mata. Ponto. A situação hoje é melhor do que era antes da guerra. Isso em termos econômicos e em termos de aplicação de sanção. De longe, então, ele não mata. Mas, em compensação, o Irã, sem fazer nada, não pediu ninguém para sancionar o Império, está com o estreito fechado e vai a economia do Império Ocidental. Ou seja, o discurso de sanção que ele diz que quer fazer para a economia iraniana, o Império tem sanção, vai sofrer sanção. Em que sentido? Porque os outros não negociam com ele? Não. Porque o Irã pediu que fizesse? Não. O Irã simplesmente está mantendo o portão fechado. E a economia imperial, e não só a economia imperial, é a economia ocidental, está indo para o pau. Ou seja, eu disse em outra oportunidade que o Irã estava lutando contra o estava libertando o mundo. Essa operação militar doida que o Império conduziu contra o Irã no dia 28, ele criou uma situação em que o Irã sozinho lutava contra o mundo ocidental e libertava o mundo da desgraça que viveu até agora. E como é que isso está ocorrendo? Olha, a quem os Estados Unidos estão apelando para fazer sanções ao Irã, econômica, todos serão vítimas desse comportamento do Irã de fechar o estreito. A Europa, por exemplo. Japão, Coreia, que são as chamadas, os pau-mandados, cachorrinho, que obedece a todo o discurso que vem do Império. E eles é que estão sofrendo a sanção. A situação econômica é a dele. Veja a situação econômica do Japão. O Japão entrou numa tragédia. Veja o Catar e a Arábia Saudita, neste exato momento. A situação de orçamento da Arábia Saudita e do Catar está deplorável, segundo os últimos informes.
Ele está dependendo de dinheiro, de fundos emprestados, para tentar manter a sua conta equilibrada, a conta equilibrada. O pagamento do corpo funcional do Estado do Catar, do reino, a situação do reino saudita, a situação dos Emirados, a ponto dele ter agora que tentar buscar os ativos que tem dentro da economia imperial americana e não ter a liquidez e não poder se desfazer. E também do próprio império não deixar tirar. Porque é o golpe que o império deu. O império mantém eles pela coleira assim. Como é que eles fazem para se libertar a sua coleira de cachorrinho do controle da coleira ocidental? O dinheiro deles está todo lá. Está todo lá e na City de Londres. Está no Wall Street, em Nova York, e está na City de Londres. É onde está o dinheiro que eles acharam que está guardando num lugar muito seguro. E o Império já avisou, não sai, não tira assim não. Não faz besteira que não vai pegar o dinheiro de volta. Essa é a situação. Depois de anos apoiando o sistema do petrodólar, o que esses países do Golfo fizeram foi simplesmente entregar tudo que a riqueza que tinham para um processo de explorador. Salvou de dois jeitos. E agora está na mão dos caras e não consegue sair de lá. Esse é o estado que se encontra os países do Golfo. O Catar praticamente zerou a situação de gás, a exportação do gás, que era fonte, praticamente uma parcela muito alta do gás exportado no mundo, saía dali da região do Golfo do Catar, e a situação do petróleo saudita, que embora tenha aberto o canal para exportar via Mar Vermelho, teve o Estreito de Bab el-Mandeb fechado. A situação está crítica economicamente. Do mesmo jeito que a economia, que economicamente a folha de pagamento da Ucrânia está ferrada, a situação desses países do Golfo estão. Tanto é que agora outra notícia circula nos bastidores de que depois a derrubada do avião espião praticamente, né, um escutador americano ali na região da Península Arábica e tal, segundo as informações pode ter sido derrubado pelo míssil iraniano, Emirados, os países de cooperação do Golfo, né, o Conselho de Cooperação do Golfo, Emirados, Arábia Saudita, Kuwait e tal, eles estão conversando em segredo com o Irã para tentar estabelecer uma espécie de acordo de segurança mútua, de administração da região do Oriente Médio sem a participação do Gorbachev. O futuro do Oriente Médio, no aspecto de segurança, economia, mercado e tudo, ele está sendo tratado sem os Estados Unidos na mesa. Essa é outra notícia que está ocorrendo. Então, por conta disso, todos esses fatos, nós tivemos no aspecto militar. Qual eram os comentários que tinham por último na mesa? A utilização de uma bomba nuclear tática. Houve isso. Isso acendeu no Irã a ameaça de sair, de novo está circulando a conversa, do Tratado de Não Proliferação. Esta coisa praticamente saiu do debate das últimas semanas. Vocês têm observado. Nos jornais ocidentais, ninguém mais falou sobre a situação nuclear do Irã. Isso foi substituído por outro tipo de situações picuinha, amante do Gorbachev, etc. A imprensa foi tratada de outro negócio. E o Bassett veio com a história do saque econômico, do cerco que deve ser feito ao Irã, que nunca houve na Terra do Sol. E aí, tudo isso são instrumentos jogados no sistema de comunicação para esconder o que de fato interessa ao povo americano que vai votar. Porque é uma tentativa de enganar, de empurrar isso com a cadeira, com a barriga, até a hora do voto. Depois da hora do voto, depois de votado, aí vai apresentar-se um monte de situações que precisarão ser definidas. Mas aí o voto já deverá ter passado.
É isso o desespero de Gorbachev. Gorbachev está trabalhando com isso agora. Até as eleições, ele praticamente trabalha com essa coisa. Por quê? Porque no aspecto militar houve a derrota, já está reconhecido. Os últimos relatórios produzidos, falando sobre o inventário do que sobrou nessa guerra com o Irã, não tem nada que sustente uma guerra com o Irã agora. Pelo simples fato de que não pode simplesmente ficar nu de todo. E o que restou de munição que poderia estar sendo usado, o que restou de instrumentos, de vetores de guerra que poderia estar sendo usado numa continuidade do conflito agora, ele está deixando de usar exatamente pela situação prática que está plantada no teatro da guerra. Qual é? Ele perdeu os sistemas interceptadores. Patriot, essa coisa toda está praticamente acabado, não dá para usar. Então o sistema de interceptar, ele praticamente, embora não seja tão eficiente quanto propagaram a vida toda, seja uma coisa assim só para enganar, mesmo nessa situação, a situação do estoque dele não pode ser usada. Eles perderam vetores de ataque de longa distância e os de precisão. Então, o que é que eles têm sobrando que pode usar à vontade? Eu vou dar um exemplo, as chamadas bombas planador ou bomba de queda livre, aquela que o vetor deve transportar a bomba até o local onde ela deve cair. Porque o que falta é instrumentos, vetores para conduzir, no caso os mísseis de precisão, de longa distância, para ser disparado de áreas onde o Irã não pode devolver, dar o troco, porque é exatamente isso. Aviões não podem sobrevoar o território iraniano, o espaço aéreo iraniano. Então, os navios não podem chegar próximo do litoral iraniano. Eles não podem chegar na altura do tiro iraniano, de alcance de um míssil hipersônico, porque se chegar, aí eles vão passar uma grande vergonha. Por conta disso, ele fica lá longe, como cachorro covarde latindo. Essa é a razão. Então, por que não tem a continuidade da guerra? Por causa disso. Por que não continua bombardeando o Irã? Por causa disso. Então, em termos militares, a única coisa que resta, que sobra, é exatamente a bomba vamos dizer assim, de natureza tática, a nuclear. E isso é um caminho sem volta para uma loucura. É nessa situação que o Império se encontra. Outra coisa, quando a gente fala sobre o sucesso das sanções, o cerco econômico, as medidas econômicas contra o Irã, a gente simplesmente tem que pensar o seguinte: os Estados Unidos não foram convidados para o BRICS. O Irã, países do Golfo, como o caso do Emirados Árabes, a Arábia Saudita foi convidada, ficou enrolando e tal. Mas o caso dos Emirados Árabes, o caso por exemplo, os países Ásia Central, alguns lá no leste da Ásia, além, obviamente, da China, propriamente, o maior mercado do mundo. Então, China, Índia e tal. Então, esses personagens dentro do BRICS, eles têm uma importância no que o mundo tem de economia moderna, na atualidade. Eu digo em nível de crescimento, em nível de peso político e econômico, é importante. Esses países estão dando cartas na condução de uma ou outra, vamos dizer assim, arremedo de ação política e econômica no mundo. Esse é o medo dos Estados Unidos. Esse medo, ele é compreensível? Claro que é. É verdade que, por exemplo, dentro do BRICS você tem alguns traíras, né? E traíras importantes de peso, como é o caso do Brasil e da Índia. São países que não se descobre muito independentes. Então, o Brasil faz questão de sempre ter um tutor. Historicamente vai sempre querer ter, não vai ter como fugir disso, né? Independente da cabeça que conduza. Não é pela atuação de cerco do Congresso, não. A própria entidade que conduz politicamente o país, todas elas gostam de passear em Orlando, todas têm interesse em sei lá, talvez ir em Hollywood, alguns nem sabem falar inglês, mas assistir filme em Hollywood. Mas a verdade é, e a Índia também, porque a Índia tem até uma
às vezes tem até uma justificativa moral em certas posições que toma, se traindo os companheiros de BRICS, porque dentro ela tem um adversário de cunho militar e econômico poderoso do lado dela. É vizinho, está uma fronteira amarrada, estão dentro da mesma estrutura, tem o mesmo nível de população do mundo, pesa economicamente da mesma forma, estão envolvidos no desenvolvimento de tecnologias importantes. Então, em todas as variáveis que se confrontam, são dois adversários de peso um ao lado do outro. Então, de certa forma, certos comportamentos, inclusive, é compreensível porque ela não pretende trair por trair, ela pretende criar um pouquinho de problema para o seu colega que está dentro do BRICS, que é seu adversário estratégico, nesse sentido. Mas isso não é o caso do Brasil. O Brasil, muito pelo contrário, ele faz o discurso de que ele conversa com 800 países da ONU. Todos as autoridades, os 800 representantes dos 800 países que tem na ONU, todos têm relação diplomática com o Brasil. Todos conversam com o Brasil e todos acham o Brasil o maior charme, o maior it. Mas a verdade é, por conta dessas duas personagens, e agora, por exemplo, o encontro do BRICS vai ser na Índia, de certa forma, esse grupo de países, eles têm atuado de forma mais lenta na construção do novo mundo multipolar do que seria aceitável, do que seria compreensível, do que seria esperado pelo potencial que tem. E isso acarreta, de certa forma, uma certa sobrevivência do dólar. Você dizia, olha, mas o dólar como moeda espinha dorsal do comércio do mundo, é verdade que você não pode ser... Há uma certa comportamento de segurança dos países do BRICS. Esse é o comportamento da Índia que eu estou falando agora. No sentido de que não pode se desfazer assim abruptamente de um sistema comercial regido de um determinado modelo, porque aí daria uma louca total no mundo, não seria o caso de começar a organizar, seria problemático. Porque o mundo está vivendo o caos agora que precisa ser organizado. Isso não só em nível de entidade que faça um processo, conduza um processo de direção, eu digo que gestão do mundo, que é o caso do papel da ONU, mas entidade tipo Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e tudo mais, que são os controladores, são cão de guarda do chamado dólar americano, como disse Guevara. Mas a verdade é que não se pode, de fato, fazer isso de uma vez. Então, existe um caminhar um pouco lento para isso. Observe que quando se trata de sanções econômicas ao Irã, o Irã está dentro deste grupo de países. E se algum resolver se envolver sancionando o Irã, esse personagem ele simplesmente vai perder importância no grupo. Não é por nada, não. É porque, neste exato momento, os três mais importantes personagens desse grupo é RIC, é Rússia, Irã e China, pelas situações geopolíticas dos últimos 2 anos. Pela situação geopolítica dos últimos 2 anos. Por que que isso é assim? Porque, veja, o Irã praticamente ressurgiu como uma potência regional, quiçá uma potência mundial, uma potência mais abrangente do que regional. Porque, veja, o Estreito de Hormuz que está sendo fechado, ele está submetendo uma parcela muito grande do mundo. É a economia ocidental inteira. A oriental também, e está uma parcela, por exemplo, Japão, Coreia e tudo mais, estão sendo vítimas desse processo, né? Taiwan, própria Filipinas e tal. Mas o problema é que, falando como um império ocidental que manipula o Oriente, é nesse sentido que eu estou dando a palavra, de que o Irã, na realidade, está submetendo drasticamente tanto a Europa quanto os Estados Unidos. E esse tipo de poder só é equiparável à China e Rússia dentro daquele grupo de nações. Você diria, não, a Índia também não, mas a Índia se submete.
O papel da Índia não é de autonomia em relação ao Ocidente. Ela se submete ao Ocidente. O Brasil não teria nenhuma condição, porque o Brasil não tem o aspecto militar, não tem nada que o torne estrategicamente essa figura importante. Veja, o Brasil é celeiro do mundo, segundo o próprio discurso dos brasileiros. Ele tem muita importância porque ele alimenta o mundo, o celeiro do mundo. Mas veja, o que é o celeiro do mundo para o Brasil? É o trigo? Não. É o quê? É a soja, o milho, é a carne bovina, e tal. Ora, a China está construindo ferrovia de leste a oeste na África e fazendo a savana se transformar em plantação de soja. Isso quer dizer o quê? Que farofa de soja, logo, logo, tanto a China quanto qualquer outro lugar do mundo pode ser autônomo. Portanto, soja não é estratégico em lugar nenhum do mundo. Plantar soja não é estratégico em lugar nenhum do mundo. Plantar soja para vender. Veja que o Brasil deixa de plantar arroz, feijão e tal, para plantar soja para vender. E o farelo de soja, a utilidade dele é fazer ração animal. Portanto, se alguém obtém isso em outro lugar, isso é um zero à esquerda na influência geopolítica do mundo. Então não é o que falam por aí. Veja, no Brasil antigamente se plantava soja só no Rio Grande do Sul, porque era só no Rio Grande do Sul que a agricultura da soja podia subsistir. Rio Grande do Sul, Paraná. Aí essa coisa subiu. Vai para Minas Gerais, vai para Goiás, vai para Mato Grosso do Sul, e foi subindo. Chegou no Nordeste, aí foi para o Maranhão virou um celeiro disso. Foi para o Maranhão e tal, entra na Amazônia, vai para o Pará e acabou. O Norte, Tocantins e tal, acabou. Qualquer lugar no mundo, em cima de pedra, o cara resolve o problema. Percebeu a jogada? Então, mas vamos esquecer esse debate aí. Mas o problema é entender como é que a economia não vai salgar o Irã nessa jogada. E por que 3 países que estão ali, eles são dominantes para a construção, dentro da estrutura do BRICS, a construção do novo modelo, a multipolaridade. E aí, compreender por que, de certa forma, essa coisa ainda não deu um murro na mesa. Mas vai dar? Vai, claro que vai. Claro que vai. Então, a sanção que o Ocidente está pregando fazer contra o Irã, coitada da Europa se entrar, se der ouvidos aos Estados Unidos. Veja que a própria Europa já quis se convidar para o BRICS. Aquele encontro onde o Brasil, acho que nos bastidores tinha feito, chamado Macron para uma reunião no BRICS sem ouvir os outros, a Rússia disse, não, aqui não senta nazista não. O Brasil murchou a orelha, todo mundo murchou a orelha, a França, o Macron ficou quieto lá, mas estava endereçado, veio lá. Foi pedir para a China, para tentarem convidar ele para o encontro do BRICS e tal. Então, a Europa não participa desse bagulho. As indústrias alemãs foram tentar voltar para a Rússia agora. O que é que disse o Putin? Qual é a medida do Putin nesse negócio de economia? Não volta, não. Para voltar, vai ser analisado caso a caso. E o caso que for analisado vai fazer exatamente como fez o Deng Xiaoping. Para entrar, tem que vir nessas condições aqui. As condições são aquela que agora tem uma fábrica de carro chinês, aí vai para o Brasil, 50 anos, 100 anos, fabricando carro. Qual é o carro do Brasil? Não, o Brasil está exportando para o México Volkswagen, está exportaí Ford, GM, Chevrolet e tal. O Brasil exporta Hyundai. O cara diz, aí voltou para todo lugar do mundo a fábrica, os automóveis do Brasil. Qual é o automóvel do Brasil? Então, o China, o russo, quando a Europa quiser dizer as indústrias, a economia, não, está fechando aqui, vamos começar a voltar para o mercado russo. O que o russo disse? Não, para vir aqui, tem que vir nessas condições aqui. Aí você vai para o mapa lá olhar qual é as condições. Qual é as condições? Condições Deng Xiaoping. Isso é o que está preparado da economia do mundo. Então, a sanção contra o Irã é bom que tenha muito cuidado quem vai apitar esse negócio. E também aqueles que dizem que vão ficar em cima do muro, mesmo do BRICS. Não, eu vou ficar aqui em cima do muro porque o Trump roubou, o Trump, né, Gorbachev roubou Maduro, aí foi a guerra com o Irã. Não, deixa ele se virar lá com o Irã. Não, meu problema é, pode deixar lá, dinamita o Irã, eu fico por aqui mesmo. Deixa eu quieto. Esse tipo de coisa não vai apitar muito legal, não. Beleza? Bom, nós vamos ficando por aqui porque hoje foi só para dia de desafogar, 23 de
de agosto, né? Domingo, é dia só de desopilar. Eu vou deixar vocês por aqui e até uma próxima rodada de bate-papo. Bacana? Lara, lara, lara,